Em relação ao Ministério Público, a gente se coloca num posicionamento em relação direta à Promotoria de Execução Penal do Rio de Janeiro. A gente entendeu que fosse necessário fazer esse recorte por uma questão simples. É o nosso ponto de diálogo direto e onde nós temos a possibilidade de discutir no antro do MP e através do coletivo MP, Transforma MP, essas possibilidades e apresentar qual é a nossa relação. Diante das limitações das nossas relações, elas acabam sendo um pouco limitadas pelo seguinte: o Ministério Público apresenta a questão da promotoria da vara de execução penal, e ele diz que os promotores de justiça de execução penal, dentro do curso da vara de execução, dentre as situações nas análises dos pedidos de progressão, de regime, as saídas temporárias, trabalho extramuros, ele vai colocando todas as questões da execução penal. E ele vai dizer assim: todos os condenados, pessoas submetidas à medida de segurança, para que cumpra sua pena dentro da legalidade, da isonomia e da disciplina. E mais, a fiscalização correta da execução da pena foi traçada como meta de aprimoramento da atuação do Ministério Público na execução penal. Busca-se, com isso, garantir o respeito a princípios e garantias fundamentais incertos na Constituição da República. O que nós encontramos com as propostas e as responsabilidades da execução penal, a gente não consegue ver alguma coisa coadunada com aquilo que é dito nas cotas ministeriais, quando é feito os pedidos de progressão de regime. Eu extraí um para trazer o documento, mas parece que é Ctrl+C e Ctrl+V. Todas as pessoas, em geral, na sua grande maioria, que cumprem penas elevadas, acima de 30 anos, 40 anos, a pena estabelecida pelo juízo de primeiro grau, ao pedir a progressão de regime e a saída extramura, tem o seu pedido indeferido, por questões simples, por entendimento da execução, da vara de execução, da promotoria de execução penal, de que é um tempo muito prematuro para que ele seja reinserido à sociedade novamente, e que a natureza grave do delito faça com que o tratamento da pena seja mais específico. Ou seja, é necessário maior rigor na aplicação da pena quando os crimes são hediondos. E aí vai um questionamento até para os juízes, que aqui se encontram em primeiro grau, a questão da dosimetria da pena. Não existe já a fração do cumprimento da pena ser diferenciada em 2/5? O juiz, quando aplica uma pena de 60 anos, ele não sabe quanto tempo que o preso vai ficar em regime fechado para, a partir daquele momento, então, para o regime aberto? Então, por que tornar o regime, que por si só é a porta inicial, né, depois do regime fechado, para que se haja uma reintegração com a comunidade, com a sociedade de uma maneira direta, isso é vedado e entendido como um perigo. É uma espécie de um medo. E esse medo, nesse caso, tem uma questão muito interessante, que é próprio o Cristiano Falco Fragoso, em defender uma tese de doutorado aqui, né, na UERJ, ele trata sobre essas questões da mentalidade autoritária. E ele diz que o medo provoca a mentalidade autoritária e faz com que certas decisões suspendam determinados direitos e as pessoas entendam isso como aceitável por questões de segurança. Então, quando você pega uma pessoa, igual na cota do MP, vem em negrito, latrocínio brutal, assassinatos, sequestros, eles ressaltam isso e falam: precisa ficar mais tempo preso. Ou seja, não compreende o processo como ele foi montado, não respeita a aplicação da pena ou se foi reformada na segunda instância, mas na hora de executar, ou seja, se há uma dose de uma pena na primeira instância, na execução penal, o Ministério Público pede mais uma dose. E de dose em dose, há uma embriaguez, não só do autoritarismo, mas de uma violência dentro daquele sujeito que já cumpriu o seu tempo de regime fechado. Ninguém está dizendo que ele vai deixar de cumprir a pena ou que é estímulo para evasão, não é nada disso. Chegou o momento dele. Se a gente entende que a lei é branda, se a gente entende que o Código Penal está muito aberto, é o estado da colher de chá, como eu já ouvi, é hora de a gente sair do judiciário e ir para o legislativo. Mas a gente não pode, no contexto de violação de direitos, permitir que isso se propague, porque a gente inviabiliza uma série de pessoas que, mesmo com pena alta, poderiam estar na sociedade e vivendo a sua vida. Esse é o nosso desafio na execução penal. Essa é a nossa relação direta com o Ministério Público. Gerar um entendimento de que, independente da pena estabelecida pelo juízo, resta na execução a execução.
e não a reforma ou alteração daquilo que já foi estabelecido e é considerado para ser executado. Boa tarde. Isso que ele falou não é tão diferente. Posso dizer que fui até privilegiado nesse ponto. Que na época eu fui condenado em 1997, sendo réu primário, réu confesso, aquele trâmite todinho com 22 anos, fui condenado a 60 anos. Nesse período cumpri 10 anos direto, e nesse período de 6 anos, todo dia ainda voltando, tive a oportunidade de estudar, me formei, hoje sou professor de História, trabalho no INCRA, e aí vai. Mas essa dificuldade, eu hoje estou aqui, naquele momento que nós nos encontrávamos ali comendo, até o promotor até brincou, essa comida aí. Um olhou para a cara do outro, não, comida não, alimentação deliciosa, porque foge do contexto onde nós vivemos. Existe outro eu de lá atrás que gostaria de uma oportunidade. E o eu de lá atrás, ou eu de hoje, um apenado, é só um número. Então, quando viesse tomar uma decisão, pensasse nesses eudes que ainda pode vir ser um exemplo. É uma dificuldade. Alguns lugares que eu me encontro, alguns lugares que eu vou, eu não falo que sou preso, porque a gente tenta desmistificar o preso, fala mal, preso é preto. Aí quando as pessoas conhecem, ele é professor, tal. Aí quando descobre que eu fui preso ou que sou preso, já começa a pensar diferente. E essa diferença, por isso que nós nos encontramos aqui. Eu sou, não somente como um objeto que muitas vezes é utilizado em pesquisa, mas nós podemos falar por outros presos e por nós mesmos. Então, para dar oportunidade a outras pessoas, agradecemos esse momento ótimo e lindo. Obrigado.